Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma aulinha de inglês com o tio Tadeu, certo? Então vamos lá. Lembra da aulinha passada? Partes do corpo. Hoje continuaremos vendo, certo? Só que será outra atividade. A atividade da aula passada, vocês lembram, que era sobre as partes do corpo e era para vocês colocarem os números nos quadradinhos de acordo com a palavrinha que estava escrita com a parte do corpo, certo? Dizia na imagem qual era o número, qual era a parte do corpo, você ia lá com um númerozinho e colocava, ok? Guardem essa atividade, mais pra frente a gente vai precisar dela, certo? Vocês vão precisar dela para fazer atividades, certo? Para consultar, ou seja, para olhar. Se você tiver dúvida em alguma palavra, você vai lá nessa atividade e olha qual é a palavrinha certa, ok? Hoje iremos fazer outra atividade, certo? Vejam aí nas folhinhas de vocês, aqui tem Body Parts, que é o que tem o desenho de Bart Simpson, certo? Acredito que você conhece, certo? Daquele desenho dos Simpsons. Ele está em pé, no meio da folha, com um chapéu e alguns quadradinhos ao redor, certo? É fácil de achar porque só tem 4 folhinhas com o assunto de partes do corpo e uma a gente já fez, certo? Então, provavelmente as outras estão juntas e é fácil identificar ela. E a outra será essa do caça-palavras que tem um esqueleto dando um joinha assim, certo? Então, tem o caça-palavras e tem um esqueleto dando um joinha embaixo e ao lado dele a lista de palavras. Então, qual vai ser a ordem correta? Primeiro, eu vou mostrar a vocês como devem fazer a atividade dessa folhinha de Bart, certo? De Bart Simpson. Essa folhinha, porque vocês vão usar o vocabulário da aula passada, ou seja, as palavrinhas que vocês aprenderam aula passada. Então você já pode olhar também pela atividade da aula passada, ok? Vamos lá. Então, primeiro essa folhinha, certo? Depois vai ter um novo vocabulário, ou seja, palavras novas de novo, certo? E você vai juntar as que vocês já conhecem com essas que vocês vão ver hoje, certo? E depois a atividade que tem o esqueletozinho já são com as palavras novas, ok? Entenderam, né? As palavras que vocês viram semana passada vai ser para a atividade de Bard, certo? Com a primeira. E as palavras que vocês vão ver hoje vai ser para a segunda atividade, que é a do esqueletozinho, ok? Vamos para a primeira. Deixa eu dizer logo como ela deve ser feita, que é bem mais fácil, vocês já conhecem, certo? As palavras, e fica mais fácil e rápido. Vamos lá. Então, vejam que perto da cabeça de Bart tem a lista de palavras. Essas palavras que vocês já conhecem, certo? Ó, neck, vocês sabem que é pescoço. Nose, vocês sabem que é nariz. Mouth, vocês sabem que é boca. Ear, orelha. Toe, o dedo do pé. Lembra da diferença, né? Foot, pé. Hand, mão. Eye, olho. Finger, dedo da mão, certo? Então, lembra da diferença, né? Toe, dedo do pé. Finger, dedo da mão. Leg, que é perna. Waist, cintura. Knee, joelho. E, por último, arm, que é braço, ok? Então, essas palavras vocês já viram aula passada. Qualquer coisa, vê lá na atividade que a gente fez e se você anotou aquilo que eu coloquei no quadro, que são as palavras que a gente geralmente vê na aula. Todas as palavras que a gente vê na aula, eu sempre coloco no quadro. Se você anotou no caderno, no cantinho da atividade, tudo bem, pode olhar por lá também, ok? Vamos lá. Então, simples. O que é que vocês vão ter que fazer aqui? Vejam que ao redor de Bard, ao redor do garoto, do desenho dele, tem alguns quadradinhos com os números, certo? E está indicando cada parte do corpo. Veja que um quadradinho aponta para uma parte do corpo. Todos eles. Cada quadradinho tem uma setinha apontando para uma parte do corpo. E é exatamente isso que vocês vão ter que fazer. Colocar o nome dentro dos balãozinhos. Que nome? O nome da parte do corpo que está sendo apontada. Por exemplo, veja o primeiro quadradinho com o número 1. Está o quadradinho em branco, é onde você vai colocar a palavra. E tem uma setinha apontando para a orelha dele, certo? Estão vendo que tem uma setinha apontando para a orelha dele? Então, o que é que você vai ter que fazer aí? Colocar o nome dessa parte do corpo, que é orelha, só que
em inglês, certo? Então, como se chama orelha em inglês? Você pega a palavrinha, tá lá no quadradinho, nesse quadradinho que a gente leu agora os nomes, e o que estiver apontando para a orelha, você vai lá e coloca o nome orelha em inglês, dentro do quadradinho. Do mesmo jeito com os outros. Quadradinho com o número 2. Está apontando para essa parte aqui do corpo dele, ó. Certo? Que parte é essa? Vai lá e escreve a palavra em inglês. Que parte é essa do corpo dele? Ok? E assim com todos esses quadrados. São 12 quadradinhos, certo? Ou seja, 12 partes do corpo. Então, cada quadradinho é um nomezinho desse, uma palavra dessa, ok? Que representa a parte do corpo dele. Depois de terem feito isso, espero que vocês lembrem das cores, certo? Em inglês. Mas, de qualquer maneira, não é preciso que vocês escrevam, então vai ser fácil fazer. Vejam que abaixo dele tem um quadradinho e tem a seguinte frase: Color Bart's body as indicated. Pinte o corpo de Bart como indicado, certo? Então vejam que tem alguns nomes referente a partes do corpo dele, certo? Tem alguns nomes. Por exemplo, o primeiro nome tem eye. Que parte do corpo é essa? Eye. E tem um emojizinho, um rostinho desse que a gente costuma ver em coisas digitais como WhatsApp, redes sociais, certo? Pintado com a cor red, que é a cor vermelha, certo? Não é segredo para vocês. Então vocês vão ter que pintar, vão ter que pegar o lápis vermelho de vocês, de pintura, e ir lá no olho de Bart e pintar de vermelho. Do mesmo jeito com a palavra de baixo. A próxima palavra é hand. Que parte do corpo é essa? Hand. E na frente tem um bonequinho verde. Então você pega o lápis verde, vai lá na parte do corpo dele que se chama hand e pinta de verde. E assim com os outros, certo? Ó, ear, waist, nose, foot, arm e neck. Cada um está representado por uma cor. Você pega esse lápis de pintura dessa cor, vai lá na imagem de Bart e pinta, ok? Essa foi a atividade que eu falei para vocês que vocês precisam usar as palavras da aula passada, certo? Agora, vamos para o quadro, ver quais são as palavras novas e que vocês vão usar na atividade do esqueleto, certo? Essa que tem o caça-palavras. Tem um caça-palavras em cima e o esqueleto embaixo dando um joinha, ok? E vejam que ao lado do esqueleto tem algumas palavras, certo? Que são justamente as partes do corpo. Uma dica, deixa eu dizer para vocês como é que tá aqui. Nessa lista de palavras da atividade do esqueleto, tem palavras que vocês viram semana passada e tem uns que vocês não viram, certo? Prestem bem atenção. Tem palavras que vocês viram semana passada, ou seja, que vocês já conhecem, e tem palavras que vocês não viram, que vocês provavelmente não conhecem. O que é que eu fiz? Eu escrevi aqui no quadro apenas as que vocês não viram, certo? As que vocês já viram e já conhecem, não precisa escrever aqui para vocês verem de novo e assim vai misturar muitas palavras, certo? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida nas palavrinhas que vocês já conhecem, dá uma olhada nas atividades anteriores, essa de Bart, que a gente acabou de fazer, e a da semana passada, certo? Nas duas tem essas palavras que vocês já conhecem. Eu só anotei aqui no quadro as que vocês não viram ainda, certo? Ou seja, as novas, certo? Então vamos lá. Pra gente ganhar tempo também, eu não vou falar as palavras que vocês já conhecem, até porque eu já falei na atividade de Bart, certo? Eu vou falar apenas as novas, que são as que estão aqui no quadro, ok? Então vamos lá. Como vocês já sabem, como funcionam nossas aulas, tudo que eu te falar em inglês, vocês repetem, certo? Então, todas as palavras novas que tem aqui, quando eu falar, vocês repetem daí, certo? Repitam. Eu tô confiando, hein? Vamos lá. Deixa eu sair aqui da frente um pouquinho. Interessante que vocês vejam todas as palavras e escutem minha voz, certo? Então vamos lá. Ankle. Mais uma vez, ó. Ankle. Ankle. Isso aqui significa tornozelo, certo? Ankle, tornozelo.
Então é aquele osso entre o pé e a perna, certo? Que fica um pouquinho atrás. Acima do calcanhar, ok? Ankle, tornozelo. Back, back. Mais uma vez, ó. Back significa costas, certo? Então back é costas. Bones, bones. Isso aqui significa ossos, certo? Então os ossos do corpo. Bones significa ossos, no geral, todos os ossos. Cheek, cheek, cheek significa bochecha, certo? Chin, chin significa queixo. Elbow, elbow significa cotovelo. Forehead, forehead. Você praticamente não pronuncia esse E aqui. Você não diz 40, certo? É forehead. Na hora de escrever, ele tem que estar aqui, claro. Mas na hora de falar, é como se você engolisse ele um pouquinho, certo? Então, forehead significa testa. Forehead, testa. Heart, heart, heart significa coração. Nail, nail, nail significa unha. Skin, skin, skin significa pele. Spine, spine significa coluna. Stomach, stomach significa estômago, certo? Esse tá fácil. Teeth, teeth, teeth significa dentes. Thigh, thigh, thigh significa coxa, certo? Coxa. Thumb, thumb, thumb significa polegar. Tongue, tongue significa língua. E por último, wrist, wrist significa pulso, certo? Então vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, como são muitas palavrinhas, certo? Mas não se preocupem, nada demais, nada difícil, tudo fácil. E só vai ser cobrado aquilo, em prova, em avaliações, só vai ser cobrado aquilo que eu sei que vocês podem fazer, certo? Então não tem nada sobrecarregado, vocês vão saber fazer tudo, simples, ok? Qualquer dúvida, volta esse pedacinho da aula em que o tio fala todas as palavras aqui, certo? Volta para ouvir tudo de novo, ouvir os significados, as traduções de todas as palavras e também, se você quiser, você pode pausar o vídeo enquanto o tio não está na frente das palavras para você escrever no seu caderno, certo? Ou no caderno ou no cantinho da atividade, certo? Escrever as traduções, o que cada um significa, ok? Muito importante isso. Então vamos lá. Depois de vocês verem todas as palavras, lembrando, mais uma vez, vou falar para vocês mais uma vez, que essas palavras que tem aqui são as mesmas que tem na atividade, mas não são todas. Por quê? Porque as outras que não estão aqui são as que vocês já conhecem, ou seja, que já viram na aula passada. Beleza? Depois disso, fácil. O que é que vocês vão ter que fazer? Caça palavras. Vão caçar essas palavras, na verdade todas, porque não estão todas aqui. Vão caçar as palavras que estão nessa listinha, ao lado do esqueleto. Essas 3 coluninhas de palavras são as partes do corpo. Vão ter que caçar no caça-palavras em cima do esqueleto. Vocês sabem como é que funciona, né? Estão as palavras todas misturadas nesse bolo de palavras, nesse quadradinho. E quando você achar uma palavra, o que é que você faz? Circula. Ok? Então, nesse emaranhado de letras, nesse tanto de letras que está aí tudo misturado, as palavras estão aí no meio. Quando você achar uma, você vai lá e circula, certo?
Se você quiser, para deixar mais bonito, e eu sei que vocês gostam de fazer isso, podem circular cada palavra de uma cor diferente. Pega esse lápis de pintura e circula a palavrinha com verde, por exemplo. Quando achar outra, azul. Achar outra, vermelha. Certo? Então, podem se divertir. Contanto que achem todas e circulem todas. Beleza? Então, ó, essa foi a nossa aula. Próxima aula, a gente corrige a aula que a gente já viu, a atividade que a gente já teve, a primeira e a de Barth, certo? Ok? E talvez façamos outra sobre partes do corpo, ok, pessoal? Então, estudem, se divirtam e até mais, se Deus quiser. Tchau, criançada.